Se você está mostrando determinado freio, o cara fala assim, nossa, Jango, mas é bravo esse freio, hein? Você sabe que faz 35 anos que eu trabalho profissionalmente com cavalo, até hoje nenhum freio me mordeu, né? Então não existe freio bravo, o que existe é mão brava. Você tem freio com mais recurso e com menos recurso. Agora eu vou mostrar para vocês o trabalho de guia que eu faço nos meus cavalos e que eu acho extremamente importante, porque eu considero a guia como se fosse a primeira rédea da vida do meu cavalo. Agora eu vou pedir para ele ir para frente e para o lado ao mesmo tempo. Então se eu estou para frente e para a direita, a mão esquerda é obrigada a cruzar na frente da outra. Quero que o meu cavalo tenha muita dúvida do que ele vai fazer. Aqui eu já vou mostrar um pouquinho o jeito que eu dou o polimento no recuo, já pensando num cavalo de competição. Apesar de ser uma coisa que teoricamente todo mundo sela os seus animais todos os dias, às vezes tem alguns detalhes que vão passando despercebidos. E como que eu gosto de regular o freio para os meus cavalos? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu começo o meu treino de segunda-feira. É um exercício que normalmente faz parte da minha rotina diária. Eu não trabalho giro todo dia, não trabalho esbarro todo dia, mas alinhamento certamente faz parte da minha rotina diária. Então esse é o jeito que eu gosto de apresentar o boi para os meus cavalos e daqui em diante aí a diferença do trabalho vai ser dependendo da modalidade que vai ser praticada. Então vocês viram que eu passei pelas etapas do giro, para agora eu pensar em começar a aumentar a velocidade. Vamos repetindo. Então vocês viram que ele errou algumas vezes, que é normal que aconteça, ainda mais que eu não preparei muito ele, de propósito para mostrar para vocês como é uma rotina de treinamento. Não adianta eu aquecer, aí quando está tudo redondinho, vem aqui, dou um esbarro maravilhoso, e eu não mostrei para vocês os problemas possíveis que você vai encontrar quando você está trabalhando numa parada. O cavalo que não entra tão fundo, o cavalo que desalinha, o cavalo que não pedala como você deseja. Isso é normal, isso faz parte do treinamento. Então, para facilitar a minha vida, como é que eu apresento o trabalho de nuca dos meus cavalos? É como se eu dividisse primeiro a mola em duas partes. Então, da cernelha até a nuca. Então, o que eu vou fazer aqui? Para o trem não descarrilhar, como é que ele tem que estar? Exatamente no mesmo formato do trilho, ou seja, no mesmo formato do círculo. Se por acaso eu tiver um cavalo que ele começa a brigar muito para cima, às vezes aquele cavalo que tem um pescoço muito alto, aí você pode mudar o jeito de amarrar. Então eu vou dar para vocês várias opções aqui, que aí você tem que ver para o teu cavalo em particular qual que vai ficar melhor. Eu vou dar para vocês algumas dicas que eu uso na hora que eu vou escolher um cavalo, vou comprar um cavalo ou uma pessoa me chama para ajudar na escolha de um cavalo, quais são alguns pontos que eu considero importantes pensando num cavalo atleta, num cavalo de esporte. E antes de eu começar a demonstrar o que eu faço na troca de mão, eu gostaria de esclarecer um pouco que é uma coisa que muita gente tem dúvida com relação a isso. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer, eu não quero que a pessoa pense que troca de mão está diretamente ligada a uma mudança brusca de direção. De novo, é um potro novo, não completou 3 anos ainda, estou super satisfeito com a evolução que ele está tendo e inclusive está me dando chance de poder mostrar esse trabalho para vocês. E eu começo a fazer movimentos mais rápidos e mais bruscos e que normalmente isso faz o cavalo ter um certo receio. Um problema muito comum que a gente vê acontecer em cavalo de laço comprido, em cavalo de paleteada, todas as provas que envolvem brete, envolvem saída de tubo, né? E a gente acaba tendo um cavalo que muitas vezes começa a ficar muito excitado, muito agitado, que a hora que ele encosta aqui do lado, ele acha que toda vez ele vai ter que sair que nem louco atrás de um boi. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Ele volta para um galope mais lento e se eu continuar relaxando, ele volta até para o passo. E às vezes você gasta toda a gasolina do teu cavalo sem realmente ter aquecido a musculatura do teu cavalo, alongado o teu cavalo e preparado ele para as manobras que você vai trabalhar naquele dia. Então aqui são os ingredientes que eu desejo ter para eu poder treinar meu cavalo. Não é que se eu tenho isso aqui meu cavalo está treinado, mas vai ficar muito mais fácil treinar meu cavalo uma vez que eu tenho isso aqui, porque como eu falei para vocês, com essa sequência de ingredientes que eu mostrei,
eu estou tendo controle do corpo do meu cavalo.